verso 5. E aqueles que tiverem achado, podem falar um amém bem forte. Amém. Quem tiver achado pode dizer misericórdia. Então, já que todos acharam, vamos pedir ao Senhor que fale através desses versos. Senhor, nesta manhã, a nossa gratidão, porque tu já tens falado ao meu coração, e segundo a tua palavra, quando toca primeiro o mensageiro, com certeza também atingirá alguns corações. Entregamos nas tuas mãos a mensagem desta manhã. Hoje é um dia especial na minha vida, e que seja na vida dos irmãos e daqueles que ouvirem esta mensagem. Louvado seja o teu santo nome e glorificado para todos sempre. Amém. Amém. Vamos pedir aqui o auxílio que deixa a gente enxergar melhor de perto, porque há alguns anos eu venho frequentando aqui esta igreja, e alguns anos atrás, é lógico que eu não usava óculos, não tinha cabelos brancos, mas eu não estou triste, porque tem alguns irmãos aqui, como o Bira, o Edivaldo, que está com cabelo branquinho também, então não posso ficar triste, porque o Edivaldo está dando um maior sorriso. Então, se ele está sorrindo porque tem o cabelo branco, eu não posso ficar triste, eu estou tranquilo também. Eu quero parabenizar esta igreja, porque eu vim aqui trazer uma mensagem, mas desde do momento que eu adentrei a esta igreja, eu também já venho recebendo mensagens, e eu recebi uma pregadora na minha igreja, lá em Vila Valqueire, e ela estava comentando a respeito das igrejas que ela tinha vindo pregar, e ela enumerando as igrejas. Eu preguei nessa igreja, eu preguei nessa igreja, eu preguei nessa igreja, e hoje eu estou aqui pregando na igreja de Vila Valqueire. E ela toda feliz, né, porque estava pregando lá na igreja de Vila Valqueire, e eu quero expressar também minha alegria, porque estou aqui na igreja de Jardim Boa Esperança. Amém. E que nome? Jardim Boa Esperança. Eu podia parar minha mensagem agora e falar só desse nome, que já era satisfatório. Imaginem o que nós estamos vivendo aqui. Quem é o mais velho aqui? Me desculpe, quem é o mais velho aqui nessa igreja? Mais novo sou eu. Se habilita aí. É o irmão? Não, sou mais novo. Eu imagino que o mais velho aqui tenha 75 anos. Manadi tem 83. Isso é forte. E Manadi, eu
estou muito feliz porque a senhora está aqui nesta manhã. Obrigada, feliz porque o Senhor hoje. E a irmã Nadia ela pode falar porque ela me viu deste tamanhozinho. Engraçado é que eu estava pensando na mensagem desta manhã, que hoje é o sábado missionário, é o dia de nós fazermos acontecer, tanto na nossa igreja como na nossa comunidade. E eu digo para vocês nesta manhã aqui que Jardim Boa Esperança está habilitado para fazer este dia acontecer. Amém. Aliás, não é só esse dia, né, meus irmãos? Hoje é o primeiro sábado do mês, mas é um sábado que se inicia todo mês. E quando nós começamos a semana, nós começamos o quê? Com força, com vontade, com vigor, com disposição. Não é mesmo? Porque senão não chegamos lá no final da semana. E se nós começarmos com força, com vontade, com disposição, nós vamos romper o mês falando de Jesus. Amém. Amém. Anunciando a sua palavra, falando o que nós outrora ouvimos e aprendemos. E com essas palavras introdutórias, vamos à palavra do Senhor. No verso 5 diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, hoje anunciamos, é esta: que Deus é luz, e não há treva nele. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Continuamos no sexo, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, os purifica de todo o pecado. Eu digo nesta manhã que é só isso que nós precisamos. Concorda? Amém. É só isso que nós precisamos. Não precisamos de muita coisa para chegar nessa salvação. Porém, uma coisa alegra o nosso coração. O salmista diz que no Salmo 122, verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero falar nesta manhã a respeito deste verso. Quando João foi convidado para estar junto aos discípulos de Jesus, como era o apelido de João? Filho do trovão. Filho do trovão. Então esse João ele era manso, ele era humilde, ele cumprimentava todos e era sensato, ele distribuía amor e perdoava todos. Sim? Não. É um operário disso. Hã? É um operário isso aí. Ah, irmão. Então hoje eu vos digo que se eu ou um de vocês estiver
batizados na igreja e tiverem alguns desses quesitos na sua vida, não fiqueis o quê? Desanimado. Desanimado, não fiqueis tristes. Amém. Tem solução. Muito bem. Edivaldo acertou na mosca. Tem solução para você e para mim. Tem solução. Mas uma coisa eu vos digo: que você vai começar a daqui em diante, dar um passo de cada vez aonde? Ao lado de Jesus. Como é que se dá um passo ao lado de Jesus? Como é que se dá um passo ao lado de Jesus? A mensagem que da parte dele temos ouvido. O que você faz quando você está na igreja e que você ouve a palavra do Senhor? Antigamente, na época dos meus pais, eu acredito que os pais de alguns aqui tinham um ditado que dizia que alguns membros era papo o quê? Sermão. Papa sermão. Vocês sabem o que quer dizer papa sermão? Sim. Aquele que só o quê? Só escuta. Só ouve. Entende? Aquele que só ouve. E essa eu acredito que não é uma igreja assim. Eu acredito. Amém. Porque quando eu cheguei aqui pela manhã, eu já comecei a receber. E fiquei feliz. Porque eu estava recebendo alguma coisa para o meu entendimento, para o meu crescimento. E eu fiquei feliz e eu disse, até na minha unidade mesmo, eu ouvi algumas frases complementando o que eu estava pensando aqui a respeito das palavras deste livro. E eu disse, não é que eu vim verdadeiramente para um lugar que Deus me trouxe, e eu pude me recordar do salmista que diz que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E eu me lembro de uma experiência vivida por mim mesmo quando eu morava por aqui. Vocês sabem, eu morei muitos anos aqui e eu frequentava a igreja de Shangri-La, e eu não tinha assim condições de ir à igreja e depois voltar para a igreja para fazer o trabalho missionário. Então eu tinha um carrinho bem da época mesmo, daquela época de 2000 e qualquer coisa lá para trás, aquele carrinho que só aguentava me levar e me trazer. E eu falava com a minha esposa, eu tenho 3 filhos que hoje não são pequenos, são grandes, mas que eram tudo pequenininho, e eu falava para a minha esposa, vamos fazer o almoço na sexta, deixar tudo prontinho, e vamos levar as nossas panelas para a igreja. Para a igreja. E aí chegava lá na igreja, no sábado, a gente colocava de manhã cedo as panelas lá nas docas, lá, e assistíamos à igreja, culto, e quando acabava o culto, a gente despedia o pessoal e nós íamos almoçávamos, e ali dava um descanso, fazia uma reflexão e falavam, agora vamos para o trabalho missionário. E aí nós saíamos, eu, a minha esposa e meus 3 filhos, para o trabalho missionário. E chegava na casa de uma irmã que era adventista, mas que tinha filhos que não eram adventistas, e ali nós íamos dar o primeiro estudo bíblico. E nós começávamos a dar o estudo bíblico, e ali aqueles irmãos e até aquele que estava tomando estudo, eles ficavam entrosados no assunto, naquela conversa, e ficavam tão animados que quando acabava, já acabou. Irmãos, infelizmente nós não temos muito tempo, então nós temos que visitar o outro irmão e nós precisamos nos despedir aqui. E aí o irmão virava para a gente e falava assim, será que a gente pode ir para o senhor também dar um estudo na outra casa?
Disso eu me recordo. Eu quero contar uma outra experiência que eu vivi há algumas semanas atrás, lá na minha igreja em Vila Malqueira. Era sábado, no dia de distribuir aqueles livros interessantes. É um livro que fala sobre a cura emocional, sobre as pessoas, sobre a vida. E eu tinha uma incumbência muito difícil. Era sair de uma comunidade para distribuir. E os meus amigos, os meus auxiliadores, alguns tinham faltado. E eu olhei para a igreja e falei: caramba, logo hoje, que os meus melhores auxiliadores faltaram. Como é que eu vou resolver essa situação? Porque lá na igreja eles distribuem os livros por departamentos assim. Quem mora aqui no lado de Caioaba vai distribuir em Caioaba. Quem mora do lado de Miguel Couto distribui em Miguel Couto. Quem mora aqui do lado de cá, como é que é o nome do lado de cá? Carmari distribui para o lado de Carmari. E eu moro para o lado da comunidade, então você vai distribuir para o lado da comunidade. Não. Deus falou que eu tenho que ir sozinho. E aí uma irmã falou: bom, eu ia com os meus filhos, mas eu também quero distribuir para o lado de cá, do lado do irmão. Aí o outro irmão pescando falou: eu com a minha esposa vou para o lado do irmão Antônio. E o meu xará Antônio também falou: também eu vou para o lado do irmão Antônio com a minha esposa. Falei: aleluia. E o meu lado já ficou mais forte. E então saímos com aqueles livros e eu botei no meu carro tem caçamba, e pode levar a caixa de livros. E eu cheguei lá no ponto, parei. E quando eu fui distribuir os livros, eu falei: olha, vamos aqui, conforme a quantidade que nós temos aqui de pessoas, vamos sair organizadamente para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. E aí aqueles meus membros lá, meus amigos, meus companheiros, meus irmãos, falaram: é você que manda, você que é daqui, você que manda. E tá bom, então nós vamos todos por aqui, por essa rua, e ali a gente se divide, para aquela a gente vai ao final. Quando terminarmos aqui essa parte, a gente pega essa parte. Quando terminarmos essa parte, a gente pega essa parte. E eram algumas partes um pouco assim extensas, porque tem muitas pessoas, muitas casas, então dava para a gente fazer um bom trabalho. E nós saímos todos animados com 2 caixas de livros, distribuímos e saímos e voltávamos, saímos e voltávamos. E na última remessa que nós saímos, o irmão Pestana foi pelo caminhozinho assim, distribuiu tudo, muito feliz da vida, porque tinha alcançado algumas vitórias. E eu fui pelo meu caminho junto com o meu xará Antônio, e nós fomos distribuindo, conversando e falando com as pessoas. E eu passei por uma senhora de muita idade, assim, 200 anos. Como é que a gente vê que uma pessoa tem 200 anos? Assim, eu falo 200 anos porque é mais idade do que nós temos todos aqui. E tinha um rapaz que parecia o filho dela, também não tinha pouca idade, era da minha idade mais ou menos, ou um pouquinho menos, era coisa assim. E eu pensei: eu vou dar um livro para esse rapaz e vou falar para ele: você vai de vez em quando ler esse livro para a sua mãe. Eu estava com esse pensamento e levando aquele livro, e eu fui caminhando e olhando para os dois, caminhando e olhando para os dois, caminhando e olhando para os dois. Quando eu cheguei pertinho dele, expliquei a ele a situação, eu aceito o livro, e ele olhou para mim e falou: aceito. E antes que eu pudesse falar,
que era para ele ler aquele livro para sua mãe e tal, na hora que ele pudesse, que ele tivesse condições, um tempinho, para ele agradar a sua mãe e contar aquelas histórias da maravilha do nosso livro. A mãe dele virou para mim e falou: o senhor pode me dar um livro? Ela falou para mim: é porque eu, antes de dormir, gosto de ler um livro. Eu estava pensando em que esse rapaz fosse ler um livro para ela, porque eu via que ela tinha muita idade. E ela falou: porque eu gosto de ler, e eu queria um livro para eu ler antes de dormir. Eu falei: aleluia, graças a Deus que eu não pensava que eu fosse dar uma mensagem diretamente para aquela mãe, e eu consegui dar. E eu falei: foi o meu melhor contato nesta tarde, foi o meu melhor contato. Ainda não tive tempo de contar na igreja lá, porque muitas coisas acontecem, muitos problemas e muita coisa, e não tive oportunidade de contar, mas com certeza. E foi muito lindo quando eu pude me enxergar pequeno para aquele trabalho, mas que Deus falou que se você ora, a mensagem que da parte dele, de quem? De Deus, né? De Jesus, que ouvimos, que temos ouvido, e vos anuncia esta, que Deus é luz, e não há nele trevas. Imagine que algumas vezes nós nos vemos numa condição difícil da vida. Mas às vezes não nos relacionamos muito bem com a nossa família, com alguns membros da igreja e com algum irmão por algum motivo. Às vezes, infelizmente, não somos muito sensatos naquilo que falamos, ou que compartilhamos mas, como o irmão Edivaldo falou, não está perdido. Nós cantamos um hino aqui que nós devemos nos colocar aonde? Nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. E se precisamos nos colocar nas mãos do Senhor, é porque João, quando ele foi chamado para ser discípulo, ele também não era também perfeito, ele também não estava lapidado, ele também não estava totalmente orientado, ele também não estava totalmente preparado para seguir a Jesus, mas o seu dia a dia com Jesus, ele estava o quê? Ouvindo. Jesus falava e João ouvia. Jesus caminhava e falava e João ouvia. Até que chegou um momento que João, ao se relacionar com Jesus, passou a ouvir e a também o quê? Falar. Passou a ouvir e a também falar. Passou a ouvir, ser ensinado e também passou a ensinar. O que ele ouvia de Jesus, ele além de aproveitar para ele,
ele também ensinava aos outros. E chegou à condição de quê? De João quem? Discípulo do amor. Imagine, quando você quer ter êxito, quando você almeja ter um êxito na vida, o que é que você precisa para ter esse êxito? O que é que você precisa? Os universitários aqui, o que é que precisa para ter êxito? Qual é a primeira coisa que você precisa? Estudar, aprender e começar a o quê? A se relacionar. Algumas vezes você, como iniciante, né, vai cair e vai usar uma palavra sensata, não vai ser muito humilde, porque às vezes a gente, os jovens, né, se empolgam, e aí que eu tenho toda a sabedoria, eu tenho todo o conhecimento, eu sou universitário, eu já passei tal, e já estou em tal. Mas está faltando aqui, ó, duas coisinhas que eu vou circular aqui, que eu não posso esquecer. Para você, universitário, e para você, que é membro desta igreja, e para mim também. Precisamos amar as pessoas. Precisamos perdoar as pessoas. Porque todas estas pessoas do nosso relacionamento são pessoas que conheceram a Jesus, estão andando com Jesus, mas a perfeição vai chegar em que momento? Em que momento vai chegar a perfeição? Na volta de Jesus. Só na volta de Jesus. Enquanto estivermos caminhando aqui com Jesus, ainda teremos alguma dificuldade, ainda teremos alguns percalços. E muitas pessoas às vezes perguntam: por que eu decidi vir para esta igreja e nada acontece comigo? Nada acontece, irmão? Nada acontece? Como assim nada acontece? Você anda com Jesus e nada te acontece. Como é que você se atreve a falar com Jesus desta forma? Que nada acontece comigo? Por quê? Nada acontece comigo? Sim, acontece. Tem acontecido. Mas você prefere olhar para as coisas que você quer que aconteça contigo, não para as coisas que já aconteceram. Podem entender isso? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Sabe disso? Sabe que você precisa ter comunhão um com os outros? E se por acaso esta comunhão não está chegando, não está acontecendo em todos os momentos, ou então nos principais momentos, o que é mesmo que você precisa? Você precisa andar com Jesus, porque Jesus é a luz. Jesus é a luz. E você precisa amar. E você precisa perdoar. Porque só vai acontecer se você amar, perdoar, se você amar. Mesmo aquele que você pense que ele não mereça ser amado por você. Você sabe o que Jesus fez por você? O que Deus fez por você?
entregou o seu filho, seu único filho, porque ele te amou mesmo sem você o amar, mesmo sem você merecer. Então, meus irmãos, eu poderia pegar esse caderno e falar aqui até vocês cansarem e saírem de cada vez e deixar esta igreja vazia. Mas eu prefiro que na próxima vez vocês me recebam com esse sorriso, com carinho e com amor. E eu digo, eu quero amar, mas também quero ser amado. Eu quero perdoar, mas também preciso ser perdoado. Se eu viver na luz, se eu vivo na luz, eu preciso demonstrar isso aqui a cada um dos meus irmãos e a cada um daqueles que passarem por mim e precisarem de mim. Não se esqueçam, vocês, que a mensagem é esta que devemos ouvir e anunciar. E hoje é um dia especial, propício para esse que manda o Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos também anunciar. Que Deus possa ser louvado nesta igreja, Jardim Boa Esperança. Que o Espírito Santo do Senhor possa pairar aqui sobre os irmãos. E que possamos buscar aqueles irmãos que ainda não conseguiram vir hoje, mas que são membros dessa igreja. Que possamos visitá-los com amor, com um olhar perdoador, com carinho, ver a necessidade do irmão e trazer. Porque aqui é o lugar de nós nos alegrar. E aqui é a casa do Senhor. Deus nos abençoe.